Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. E aí, o que vocês estão achando do mundo aí, do jeito que tá? Porque a gente tá numa situação grave ali, mundialmente acontecendo, né? Uma crise mundial muito forte em todos os países mais poderosos do mundo estão se estranhando, né? E, porra, a Rússia, o Robson tava falando ali nos bastidores, tá mobilizando 300 mil homens pra guerra agora. Então, a guerra deve mudar de patamar, talvez, né? O que vocês acham? Quer começar, ministro? Manda a bala aí. O mundo, como disse o Cartola, é um moinho. Então, nós estamos vendo aí mais um ciclo desses conflitos que alcançam a Europa quase que a cada 30 ou 40 anos. A Europa é um continente de muita instabilidade, né? Há 400, 500 anos que vem assim, desde as chamadas guerras dos 30 anos, que a Europa faz e refaz suas fronteiras pela guerra. Você vê que recentemente um país chamado Iugoslávia existia. Hoje são 5 ou 6 países diferentes. Há 30 anos a Alemanha eram 2. Hoje é uma só. A Tchecoslováquia era um país. Hoje são 2 países. Ninguém vai saber dizer, por exemplo, quantas vezes aquelas províncias, ora francesa, ora alemã, Alsácia e a Lorena, mudaram de nacionalidade. Às vezes não era nacionalidade nenhuma. Então isso é a Europa. Então não pode surpreender o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. É a reprodução desses conflitos. A própria Rússia já passou por quantas guerras? Quantas vezes foi invadida? Quantas vezes teve a sua soberania violada? Então, eu acho que, em primeiro lugar, não pode nos surpreender. Em segundo lugar, que o mundo e o Brasil devem estar preparados para as consequências desse conflito, que já chegam ao Brasil na forma do encarecimento dos fertilizantes, que ainda bem que a Rússia garantiu o fornecimento, né? Nas dificuldades econômicas que vão criar, que vão derrubar o preço das nossas commodities. Todo mundo prevê um ano difícil em 2023, né? Mas isso era previsível, tá certo? Só que tem uma diferença que na época que as fronteiras dos países mudavam sempre através de guerra, era uma época que a bomba atômica não existia, né? Depois que a bomba atômica foi inventada, meio que as grandes potências meio que se limitaram de conquistar novos territórios, tá ligado? A única grande potência que... Tipo, a China quer conquistar Taiwan, a Rússia quer pegar toda a região de alcance deles ali na Europa e na Ásia, e os Estados Unidos, ele era um país que é contra expansionismo território, mas atacava vários países do Oriente Médio e ocupava. Apesar deles não pegarem para si os territórios, eles trocavam os líderes políticos lá como eles bem entendiam, com chantagem, ameaça, assassinato, operações especiais de mídia, um monte de coisa, né? Mas até o momento a regra era você não podia, invadir um outro território e pegar para si. Por isso que quando a Rússia anexou a Crimeia foi talvez o começo dessa crise do jeito que tá, não sei. Como que vocês enxergam isso? Mas a Crimeia nunca foi da Ucrânia, né? A Crimeia não... Tem uma piada que circula na antiga União Soviética, que... Porque o Khrushchev, o Nikita Khrushchev, que foi o terceiro, né, o segundo secretário-geral do Partido Comunista, ele sucedeu Stalin, ele foi comissário na Ucrânia, né? Na época mais difícil. Dizem que ele tinha um peso de consciência muito grande com relação a tudo que aconteceu na Ucrânia, e num dia de bebedeira, num banquete desse aí, ele cedeu a Crimeia, tá? da Rússia para a Ucrânia. Como na época era a União Soviética, era tudo a mesma coisa, eles nunca pensavam que isso ia acontecer. É meio pacificado aí que a Crimeia é da Rússia. Agora, o Zelensky parece que não está vendo assim. Mas a gente tem que levar uma coisa em mente, Monark, que
corroboro o que o ministro Aldo falou. Essa Europa pacífica e próspera é uma construção dos tempos modernos. Porque se a gente estudar a história, você pega o seguinte, eu estava falando isso ontem na live do Platinho. Você pega aí, Guerra dos 100 anos, Guerra dos 30 anos, Guerra dos 7 anos, guerras napoleônicas, Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil da Grécia e a Guerra da Iugoslávia. 10 guerras, todas ocorridas na Europa. E se você olhar bem mesmo aqui, uma boa parte da imigração brasileira é gente que veio corrida da Europa porque as condições lá estavam ruins. Então, é porque essa geração mais nova talvez não tenha se atentado para isso. Mas a Europa próspera e pacífica é uma invenção dos tempos modernos, gente. Não quer dizer que vai durar para sempre, é uma coisa meio que artificial. Agora, quando você começa a ter todos esses problemas aí, do alto custo da energia, que é básico para a nossa civilização, né? Eu não sei se esse modelo europeu de prosperidade, modelo democrata, essas democracias liberais e dessa paz toda vai ser possível, não. Eu questiono bastante isso, se daqui para frente a gente vai conseguir repetir isso aí, eu não sei. Sim, mas é que o problema é a bomba atômica, na minha opinião, entendeu? Tipo, a guerra contra a Rússia, que é o que tá rolando, uma guerra do Ocidente contra a Rússia. Contra a Rússia. Essa é a guerra que tá rolando. E como que você avança sobre um inimigo que tem o poder de destruir o mundo só apertando um botão? Tipo, quanto você provoca essa pessoa? Porque a Rússia não vai simplesmente deixar o mundo invadir, pegar território dela e com a bomba sentado na bomba atômica. Eles não vão deixar isso acontecer. Então essa é uma guerra que tem um limite. O limite é estressar a Rússia ao ponto deles se sentirem justificados ou com vontade de usar a bomba atômica. A guerra não está diminuindo, ela está só escalando. Hoje escalou bem. A Rússia está cada vez mais tendo que mobilizar suas forças para manter-se no jogo geopolítico. Se eles perdem sucessivamente, eles vão ficar vulneráveis? Eles vulneráveis, os países que estão atacando, eles vão ter uma escolha. Vamos pegar mais, vamos destruir a Rússia completamente ou vamos fazer um acordo de paz? Não parece que a galera vai querer fazer um acordo de paz. Eles vão querer tirar a Rússia da jogada para sempre. A Rússia tem a bomba atômica. E aí? Por que a gente não está indo para uma catástrofe agora, tá ligado? O que impede da gente estar indo para uma catástrofe? Eu queria ouvir a opinião do ministro Aldo. Eu acho que essa bola está descendo a montanha e ninguém está segurando, né? Mas eu preferia que ele falasse. Eu creio que a existência da posse de armas nucleares por vários países é uma espécie de seguro de que ninguém vai usar esse tipo de arma. Eu me pergunto, na Segunda Guerra, os Estados Unidos usaram armas nucleares contra o Japão. Será que usariam se o Japão também tivesse armas nucleares? Hein? Eu acho que é possível, cara. O ser humano é maluco. Será que o americano, diante do risco de ter uma bomba nuclear sobre Nova York, Chicago ou Los Angeles, enviada pelos japoneses, jogaria bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki? Eu tenho certeza que não. Nesse caso, aqui da Rússia, eu acho difícil o conflito escalar para o uso de armas nucleares, porque não tem como se conter a reciprocidade nesse tipo de destruição. É difícil. E hoje os principais protagonistas são detentores de armas nucleares. A Rússia tem em grande quantidade, os Estados Unidos também em grande quantidade, mas a Índia também tem, a China também tem, o Paquistão também tem, a Coreia do Norte já assume que tem, Israel dizem também que tem, o Irã ninguém sabe se tem. Então isso é algo que está fora de controle depois que alguém der o primeiro passo. Por essa razão, eu creio que a existência desses arsenais em posse de vários desses protagonistas funciona como uma espécie de seguro, de que ninguém vai dar o primeiro passo exatamente por causa disso. Eu entendo, eu concordo com isso, eu sou mega a favor da bomba atômica nesse sentido como proteção de soberania. Dois. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que é impossível de acontecer, porque
O Putin, ele é um autocrata, basicamente ele é um ditador, né? Vamos ser só sinceros.